Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, tô aqui fazendo esse vídeo já tarde da noite, são exatamente quase meia-noite. Então eu tô de pijaminha, acabei de sair do banho, mas eu falei, deixa eu fazer esse vídeo porque eu quero postar logo, né? Pelo fato de vocês terem feito há pouco a atividade, né, que a gente chamou de provinha. É, Então, assim, me desculpa pelo desastre que eu estou aqui hoje, porque meu cabelo tá grande, tô com a barba grande também, deixei crescer aqui, né? Deixei não, preguiça mesmo de fazer, porque quarentena ninguém me vê, eu não saio de casa, né? Então não tem problema. Meu cabelo tá grande também porque não tem onde cortar, ninguém tá trabalhando, todo mundo de quarentena, então a gente tem que lidar com isso, né? É, Mas enfim, desculpa por eu estar parecendo um mendigo, então, né? Mendigo se diz assim, tá, gente? A pronúncia de mendigo é mendigo, não é mendigo, não é mendigo, nada disso, é mendigo, tá? Já que a gente está falando de norma padrão, que é, então, escrever e falar corretamente, né? Segundo a gramática normativa, então saibam que a pronúncia de mendigo é dessa forma, tá? É... Bom, então vamos lá. Eu tô fazendo esse vídeo para a gente falar sobre a provinha que vocês fizeram agora há pouco. E eu quero fazer esse vídeo, e eu tô até mostrando minha carinha aqui antes de mostrar a provinha, antes da gente corrigir com a provinha, porque eu quero comentar primeiro algumas respostas que vocês colocaram, o que eu esperava que vocês respondessem. Antes de tudo, só para vocês saberem, vocês em geral foram bem, tá? As notas elas estão relativamente altas, corresponderam às minhas expectativas, tá? Então estão de parabéns. Claro que alguns erraram algumas coisas, mas isso a gente vai corrigindo com o tempo, tá? Não tem problema. O importante é prestar atenção, né? Principalmente agora, para vocês verem o que vocês erraram e não errarem mais depois, tá? Então essa é a importância da correção. A correção, ela tem que ser feita, mesmo às vezes não sendo tão legal, mas ela tem que ser feita para que os erros deixem de existir, né? Para que vocês entendam e apliquem nas próximas vezes, tá bom? Bom, primeiro, quero chamar atenção, né? Porque algumas respostas eu peguei copiada da internet, que coisa feia, hein? Eu falei que não era para copiar, que se eu pegasse copiado eu ia tirar nota, e teve gente que mesmo assim tentou dar uma despertão e copiou. Então se ferrou, hein? Então deu, ó, perderam nota. Então toma cuidado, tá? A internet está aí para a gente consultar, para a gente ler sobre. Não é proibido ir procurar, pesquisar. Da mesma forma como no caderno, não é proibido ir lá dar uma olhadinha no que o professor explicou. Porém, escrevam com as palavras de vocês, entendam o assunto para escrever com as palavras de vocês. Não tem necessidade de copiar o que os outros escreveram, tá? Então, pesquisar significa isso, significa ler, entender e produzir o conhecimento a partir das suas palavras e não do que não da forma como está escrito lá, tá? Então tomem cuidado com isso, porque tanto eu quanto qualquer outro professor, tá, não gostamos disso e nunca aceitaremos isso. Então vocês perderão sempre nota com isso, tá? Então, depois de chamar essa atenção, que me deixou bastante chateado, porque mesmo eu tendo avisado, teve alguns alunos que tiveram a cara de pau de fazer isso, tá? Então, tirando isso, vamos então às questões. Primeiro, alguns alunos confundiram os termos, tá? Então vamos lá para não errar mais, tá? Norma padrão são as regras que estão prescritas, né, que estão estabelecidas lá na gramática normativa. Então são as regras do português, aquelas regras consideradas certas, erradas, né, que é o que cria a noção de certo ou errado na hora de pronunciar ou de escrever. Portanto, a gramática normativa é aquela que traz essas regras, tá? Então, é onde
tem o conjunto de regras que cria um português padrão, aquele português que a gente espera que todos falem, que todos sigam, criando aquela noção do que é certo e errado, tá? Então, a gramática normativa são esses conjuntos de regras, tá? E a norma padrão corresponde, então, a essas regras que estão na gramática normativa, tá? A norma culta, gente, ela também segue a norma padrão. E aí é onde o pessoal começou a confundir. A norma culta, ela também segue a norma padrão, tá? Por quê? Porque, olha, norma culta significa que a variedade, né, a forma de se comunicar que as pessoas consideradas cultas, né, tidas como cultas, falam, né? Então, a variedade que essas pessoas falam. Então, como assim? Por exemplo, pessoas que têm um ensino superior completo, que já passou por todos os níveis de escolarização, então elas são tidas como cultas. Escritores, né, que dominam a linguagem porque amam escrever. Cientistas, né, pessoas que estão ligadas ao conhecimento, enfim. Então, pessoas que são consideradas cultas na sociedade. Então, a variedade linguística falada por essas pessoas consideradas cultas, a variedade então se chama norma culta, tá? Porque são faladas por essas pessoas. Consequentemente, como são pessoas que dominam a linguagem, significa o quê? Que elas vão usar a norma padrão, tá? Para se expressar. Então, a norma culta, ela faz uso da norma padrão, tá? Ela vai utilizar as regras da gramática, tudo bem? Já a linguagem coloquial é essa linguagem do dia a dia, uma linguagem mais dinâmica, despreocupada, né? Como assim despreocupada? É aquela linguagem que a gente não fica preocupado se eu estou falando certo ou errado, se eu estou seguindo a regra da gramática normativa ou não, entendeu? Essas regras da norma padrão. Então, é aquele momento em que nós estamos conversando com alguém, geralmente um momento informal, em que, como nós temos intimidade com a pessoa que a gente está falando, a gente acaba falando mais naturalmente, né, com expressões mais populares, às vezes surgem gírias. Então é aquele momento natural de se comunicar com a pessoa, tá? Que é o que a gente mais usa, na verdade, né? Então, isso é a linguagem coloquial. Mas não significa falar e escrever errado, entendeu? É que quando a gente fala de maneira despreocupada, né, de uma maneira mais natural, os erros eles vão aparecer mesmo, tá? Porque é natural, tá? É impossível falar 100% certo de acordo com a norma padrão, porque a norma padrão, ela é um padrão, ela é um ideal, é o que você quer atingir. Porém, a gente não atinge, tá? Porque é impossível você dominar e decorar todas as regras e aplicar quando você está conversando, né? Em que a fala é dinâmica e o cérebro lá está funcionando e você está falando uma coisa, mas já está pensando em outra, então é impossível você utilizar a regra a todo o momento, tá? Só que, claro, que em situações formais a gente busca utilizar o máximo possível, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a norma padrão, então, são essas regras que estão estabelecidas na gramática normativa, tá? E a linguagem coloquial já é essa linguagem mais popular, mais natural, que nós usamos no dia a dia, tá? Sem se preocupar com essas regras, tudo bem? Então, por exemplo, quando o professor fala assim, ou você não vai brincar não, né? Ó, quando eu falo, ou você não vai brincar não, né? Olha que informal que é. Então é uma linguagem mais natural. Ou, ó esse ou, tá vendo? Aí você responde assim, não, professor, tô de boa. Olha esse tô de boa. É uma expressão que também é popular, que é uma maneira mais natural de falar, tá? Então percebam que eu não estou seguindo as regras, tá? Então isso corresponde à linguagem coloquial. A única coisa que vocês precisam tomar muito cuidado é que vocês precisam analisar a situação, tá? Então, por exemplo, na provinha tinha uma questão que tinha uma placa em que estava escrito assim na placa: a oficina mecânica. E uma das perguntas era assim: por que, né? Ou melhor, qual o fator, ou seja, qual o motivo que levou a pessoa a escrever daquele jeito? E aí um monte de gente respondeu porque ela estava usando uma linguagem coloquial. Não,
Linguagem coloquial não significa ter que escrever errado, entendeu? Linguagem coloquial é aquela que é a maneira da gente falar, tá? Da gente se expressar naturalmente no dia a dia. Não estamos falando de escrita, tá? Então, a pessoa provavelmente escreveu daquele jeito, tá? Com aquele erro, não porque ela fala daquela forma, mas porque provavelmente ela não conhecia as regras. Tá? Então, provavelmente uma pessoa que não teve uma escolarização de qualidade, né, ou seja, um ensino de qualidade, fez com que ela escrevesse então errado. Como ela não dominava a norma padrão, as regras, quando ela foi escrever aquela frase, ela escreveu errado. Tá? Então, não tem nada a ver com a linguagem coloquial aquilo. Tá? Na verdade, ela escreveu errado porque não dominava a regra. Tá? Por que que isso aconteceu? Porque ela não foi escolarizada, porque ela não teve um ensino de qualidade que ensinou ela a norma padrão para ela aplicar, por exemplo, na hora de fazer um anúncio, tá? Então, isso que vocês têm que entender. A linguagem coloquial é uma coisa, significa a maneira informal de se comunicar com alguém, né? Uma maneira mais natural, mais dinâmica, em que haverá erros. Em alguns momentos? Haverá, em alguns momentos acontecerá ali de aparecer uma gíria, tá? Alguma coisa assim. Então, vai acontecer? Vai acontecer, tá? Só que isso não significa que a pessoa vai escrever errado por isso, entendeu? Quando tem um erro ortográfico, por exemplo, você tem que analisar a situação, porque às vezes a pessoa escreveu daquele jeito não porque ela fala daquele jeito, mas porque ela não domina a regra, tá? É diferente de, por exemplo, quando você escreve lá, eu tô na escola. Nesse caso, quando você fala eu tô na escola, aí você está escrevendo porque a sua linguagem coloquial, a maneira como você se expressa, influenciou, tá, na maneira de escrever. Por quê? Porque você sabe que o correto não é tô, é estou. Você domina a norma padrão. Então você sabe. Então, nesse momento, houve uma influência da linguagem coloquial. Agora, no caso lá da oficina mecânica, não houve influência da linguagem coloquial. Ah, professor, mas como você sabe? Porque na língua portuguesa, ninguém fala, em vez de oficina, fala a oficina, tá? Então, é um erro que não acontece no português, tá? Em nenhuma linguagem coloquial as pessoas vão falar a oficina, tá? Então, nesse caso, a gente percebe que existe um erro de escrita porque a pessoa não domina a norma padrão, não sabe como escrever, tá bem? Então, é isso que vocês precisam começar a perceber, tá? Não é porque tem erro que já é linguagem coloquial, entende? Às vezes é porque a pessoa não domina a norma padrão e errou por isso, tudo bem? Então, tem que analisar a situação, tudo bem? E agora que vocês entenderam, então, a diferença entre norma padrão, norma culta, né? Porque a norma culta ela segue a norma padrão também, porque é a forma como as pessoas consideradas cultas na sociedade usam, tá? Essa linguagem, então elas vão seguir a norma padrão. Então é praticamente a mesma coisa, tá? E a linguagem coloquial, que é essa linguagem do dia a dia, tá? Que nós falamos sem se preocupar com a norma padrão, tá? Depois que nós discutimos tudo isso, que vocês então já sabem sobre esses termos, bem, é importante também que a gente agora recorde alguns exercícios, tá? Da provinha. Então, por exemplo, além daquele que eu já falei, que é da oficina mecânica, né? Que vocês viram que não é porque a pessoa fala daquele jeito, não se trata da norma coloquial, da linguagem coloquial da pessoa, e sim porque a pessoa não dominava a norma padrão, então provavelmente não tinha escolarização e aí escreveu daquele jeito por isso, tá? Porque não dominava a norma padrão. Então, além daquela questão que também alguns alunos erraram, né? Acho que foi uma das que mais erraram, teve uma outra questão que dizia assim, deixa eu ver. Olha só essa questão. Diz assim: você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado, beleza. A respeito dessa frase, desse enunciado, na verdade, retirada de uma conversa do WhatsApp, e ficou faltando um S ali, assinale a alternativa correta.
olha, não pode ser considerado um texto. Opa, a gente já tem que parar por aí. Porque, gente, lembra que a gente falou que texto é tudo aquilo que passa informação, né? Que traz uma informação. Se eu consigo interpretar, tirar informação, um texto. Então, lendo esse enunciado, eu tiro informação? Tiro, né? Então, eu consigo interpretar, eu consigo compreender. Então, é um texto. Então, já começa errado a alternativa. Não pode ser considerado um texto. Errado, claro que pode ser considerado um texto porque eu consegui entender o que está dizendo ali. Né? Eu tirei informação, então a letra A está errada. Próxima. Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática. Até aí tá certo, né? Logo, não é um texto. Opa, aí virou errado, tá? Por quê? Porque tá dizendo que não é um texto, que por ter muita abreviação não é um texto. Errado, gente, não é porque tem abreviação que não é texto. Claro que é, se eu consigo tirar informações, consigo interpretar, é um texto. Então, está errada. A outra, esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Errado, né? Isso daí nós usamos na internet para se comunicar informalmente com pessoas que a gente conhece, com amigos. Agora, em comunicação formal, não, né, gente? Comunicação formal eu sigo a norma padrão, então essa C está errada. E a outra diz assim: mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa. Verdade, né? Mesmo estando abreviado, tem função comunicativa, comunica algo, passa informação. Mas só deve ser utilizado em situações informais, como na internet, celular, etc. Exatamente, é uma forma de escrever que a gente utiliza apenas nesses meios informais, tá? Como o celular, internet e principalmente para conversar com pessoas que a gente tem intimidade, tá? Então, é a última que é considerada correta, tá? Tem uma outra questão aqui que eu também quero falar com vocês, que é para pesquisar, tá? A diferença do agente separado e agente junto e do mas e mais, tá? Essa questão que vocês podiam pesquisar na internet é muito fácil explicar, tá? O agente separado, agente separado significa o quê? É quando há mais de uma pessoa envolvida. É como se fosse um nós, tá? Quando existe mais de uma pessoa envolvida naquela situação. Agora, o agente junto já é o agente, é aquela pessoa que age, que faz algo, né? Então, por exemplo, o agente da polícia é aquela pessoa que age, que faz algo na polícia, tá? Então, o agente separado é a mesma coisa que nós, tá? Porque é quando envolve mais de uma pessoa. E o agente junto lembra do agente da polícia, o agente do FBI, tá? E qual a diferença entre o mas e mais? O mas, sem o i, é quando dá uma ideia de oposição na frase, tá? Quando você pode substituir, por exemplo, por porém, tá? Então, por exemplo, eu gosto de estudar, mas não quis fazer isso hoje, tá vendo? Mas, porém, não quis fazer isso hoje. Então, você dá uma ideia de oposição. Você gosta de algo, porém, não quis aquilo hoje, entendeu? Então, é quando você acrescenta uma oposição na frase. Você vai opor ao que você tinha dito, tá? E o mais com i é quando você dá uma ideia de adição. Como assim? Quando você adiciona alguma coisa. Então, ele dá uma ideia de quantidade, tá? Então, por exemplo, eu quero mais amor no mundo. Tá vendo? Mais amor, uma quantidade maior de amor. Eu quero mais comida, eu quero uma quantidade maior de comida, tá vendo? Então, indica quantidade, o mais. Tudo bem? E a 9 era justamente para a gente assinalar qual era a alternativa incorreta em relação ao emprego do mais, tá? A incorreta, eu já vou até falar, porque senão vai demorar muito tempo para a gente ver do uma por uma, é a penúltima, essa daqui, ó. Vamos analisar para ver então por que está errada. Ó, queríamos muito sua amizade, mas pelo jeito isso não será possível. Olha só, eu quero sua amizade, né? Nós queríamos sua amizade. Porém, isso não foi possível, isso não vai ser possível. Então, tá vendo que eu estou acrescentando uma ideia de oposição? Se eu estou criando uma ideia de oposição, eu posso substituir por porém, então não é mais com i, é mas, tá? É aquela palavrinha que eu posso substituir por porém. Então, a penúltima aí está errada porque não pode ser mais, seria mas no lugar. Tudo bem?
Olha como ficou aqui. Então, a errada é essa daqui, tá? A penúltima, tá? Agora, olha a primeira lá para vocês verem como ela tá certinho, ó. A gente ama brincar, ó. A gente, ó. Mais de uma pessoa, então é separado, né? Nós, tá? Então, a gente ama brincar. Mas com esse tal de coronavírus está difícil. Então, ó, porém, com esse tal de coronavírus está difícil. Então, ó, eu gosto de uma coisa, gosto de brincar. Porém, não estou conseguindo, ó, estou acrescentando uma informação de oposição, está sendo oposto ao que eu disse. Então, toda vez quando dá essa ideia de oposição, que você pode substituir por porém, então vai ser mas, tá? E quando der a ideia de quantidade, aí é mais, tudo bem? Então, muito fácil, né? E lembra que o agente separado é o agente de mais de uma pessoa, né? Então, significa o nós. E o agente junto é o agente de polícia, o agente do FBI, tá? Então é isso. Tudo bem, pessoal? Muito simples, né? Muito fácil, sem segredos, tá bom? Então, eram essas as questões que eu queria falar mais, tá bom? Bom, e qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem, me mandem mensagem, tá? Em relação a esses exercícios também, não deixem de tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo, então, até a próxima videoaula.